Vamos falar sobre revestimentos. O revestimento é uma etapa construtiva que tem como resultado um ato finalizador. Tem como função contribuir para questões estéticas, conforto térmico, conforto acústico e da maior durabilidade na minha construção. Os acabamentos eles podem ser industrializados ou não. E nas edificações eles são divididos em 3 tipos, né? Revestimentos de parede, revestimento de piso e revestimento de teto ou forro. Quanto, né, a principal finalidade dos meus revestimentos é a proteção contra a intempérie, questão da chuva, vento, sol, aumento da resistência ao choque, principalmente para revestimentos de piso, melhoria das qualidades acústicas, e aí a gente está falando de piso, de forro, e estamos falando também de alvenaria. Questões térmicas, contribui para a impermeabilização e higiene do meu anteparo. Além disso, né, contribui para questões estéticas no meu projeto arquitetônico. Vamos começar tratando sobre pisos, que é a parte 1 sobre revestimento. O piso é a parte horizontal, é onde a gente vai receber toda a carga do meu edifício. E sobre esse meu anteparo, eu tenho, né, esse material que vai receber essa carga e vai transferir para os demais elementos estruturais. Sobre esse meu piso, então a gente tem, por exemplo, o degrau, né, aquela parte onde a gente pisa do degrau é meu piso, é o pavimento do meu andar, é o assoalho. Então, o que é a pavimentação? A pavimentação é o ato de pavimentar, e aí dentro desse ato de pavimentar, nós temos vários tipos de materiais para serem utilizados como pavimentação. E essa pavimentação vai depender fundamentalmente de onde eu vou estar aplicando esse meu material. Se é numa área externa, se é numa área interna, ou se é num elemento em que eu tenho que ter uma resistência maior ao tráfego ou não. Como definições, né, é a superfície qualquer com a finalidade de permitir o trânsito leve ou pesado, e aí ele pode apresentar diversos materiais. Então, a gente tem desde o material orgânico, como sendo um tipo de revestimento, além disso, né, pedra, até revestimentos de piso de vidro, por exemplo. As principais exigências para um pavimento de piso é a questão da segurança, resistência ao atrito, questão de durabilidade, facilidade de limpeza, facilidade de conservação. Quais são os agentes que vão atuar sobre o meu piso? Além da carga móvel, que são justamente o trânsito de veículos, possibilidade de trânsito de veículos, trânsito de pedestres, nós também temos aquelas cargas estáticas, que é justamente o peso próprio dos móveis, do mobiliário. Além disso, né, nós temos a questão de variação térmica, que pode estar atuando sobre o meu piso, principalmente para pisos de áreas externas. Temos a questão da água, questão de produtos químicos, agentes biológicos que podem acontecer. Quando a gente fala sobre resistência mecânica, esse meu piso ele precisa ter uma resistência à abrasão. E essa resistência à abrasão é justamente aquela resistência ao riscamento, ao desgaste. Além disso, né, existe uma necessidade de ter um atrito sobre esse meu piso e a resistência a esse atrito. Quando a gente verifica a resistência mecânica do nosso pavimento, ou seja, do tipo de pavimento que nós vamos utilizar no piso, tipo de revestimento, é necessário que a gente analise quais são as cargas estáticas e quais são as cargas dinâmicas que vão atuar sobre esse tipo de material. Quanto ao comportamento ao fogo, ele deve ser incombustível. Quanto ao comportamento em relação à água, ele deve apresentar uma impermeabilidade, ou seja, em alguns casos nós queremos pisos impermeáveis, em outros casos nós queremos pisos permeáveis, depende onde nós vamos aplicar este material. E aí os principais requisitos de desempenho é justamente impermeabilidade, a questão de porosidade. Quanto à sua forma geométrica, a planicidade, propriedades térmicas, né, questão
se ele tem um bom conforto térmico, se ele tem uma boa transmissibilidade térmica, se ele tem um bom isolamento acústico. E aí, nossa primeira camada, antes mesmo de instalar o revestimento de piso, é o contrapiso. Contrapiso é um elemento do piso, que ele serve como base para fixação do meu material. Ele é constituído por uma ou mais camadas de material e vai atuar como uma camada de regularização. E a principal função, então, né, além de regularizar, é justamente propiciar desníveis entre os ambientes, propiciar a declividade da água, por exemplo, no terraço, no banheiro, em áreas em que eu preciso conduzir água até o ralo. Regularizar a base para revestimento, né, para receber esse piso, seja qual for o tipo de piso. Então, tão importante quanto o piso que a gente vai utilizar é o contrapiso, que é essa minha base, estar realmente bem nivelada, com o acabamento bem feito, né? Contrapiso, né? A principal função, então, além de dar esse suporte, é justamente, né, as questões de isolamento térmico e acústico e se transformar numa barreira estanque, ou seja, impermeável. Então, as principais características do contrapiso é verificar a espessura em que foi determinada para ser realizado esse contrapiso, determinar a regularidade superficial e, principalmente, a partir dessas funções, dessa execução, é que eu vou dar maior durabilidade. Os principais materiais para execução do contrapiso é a minha argamassa. Essa argamassa é uma argamassa de cimento e areia, geralmente uma argamassa forte. E aí a gente vai utilizar também alguns elementos que são as taliscas, para a gente poder verificar a questão de nível. E aí nós temos alguns equipamentos que a gente utiliza durante o processo de execução do contrapiso. A régua, que é uma das principais, colher de pedreiro, desempenadeira, enxada para a produção do material, vassoura de piaçava para poder espalhar o material também, baldes, os níveis, né? Contrapiso, os principais procedimentos de execução. Primeiro, nós precisamos deixar a base limpa. Depois de deixar essa base limpa, que a gente vai então estar preparando essa base, definir os níveis de assentamento desses meus guias, que são as minhas taliscas, preparar, né, a ponte de aderência, e aí eu vou executar as mestras. A partir da execução das mestras, eu posso aplicar argamassa, nivelar todo o meu material para dar o acabamento superficial. Então, antes de iniciar o contrapiso, é necessário retirar todo o entulho do ambiente, retirar os óleos, graxas, tintas, todo o material que você tiver. Marcar os níveis das mestras. Antes da execução do contrapiso, eu preciso colocar as taliscas, que são essas minhas guias. Então, aqui é um exemplo em que eu tenho já a marcação das minhas mestras, que são as minhas taliscas. Então, entre um ponto e outro, eu vou preencher com argamassa, vou nivelar essa argamassa e ela vai ser a minha guia para poder completar com o restante do material e deixar esse material todo nivelado. Então, é ela que vai ser como se fosse a minha régua. Então, as taliscas devem ficar uma distância máxima de 2 metros entre elas. E aí, a partir de então, né, eu vou espalhar a argamassa entre as taliscas, uma espessura um pouco acima da altura dessa talisca, para depois poder nivelar esse material. Aqui já é um processo em que já foi espalhado a argamassa, então já está acontecendo o nivelamento dessa minha argamassa com a minha régua, com a minha mestra, que é justamente essas guias principais. Esse nivelamento está sendo realizado com uma régua metálica, mas pode também ser utilizada a régua de madeira. Atualmente a gente utiliza muito mais a questão da régua metálica. Bom, após a execução dessas mestras, né, de forma idêntica, vou sarrafiar, ou seja, vou preencher todos os meus espaços que existem entre essas mestras com o material e vou sarrafiar. Após sarrafiar e deixar todo o material nivelado, e também, se tiver algum caimento, deixar esse caimento executado, eu vou isolar a área por no mínimo uns 3 dias após o término do serviço,
para que esse material, controlar o trânsito de algum equipamento, né, que possa danificar o contrapiso, para evitar que não aconteça nenhum tipo de trânsito sobre essa área. Após esse período, eu vou liberar para a execução do revestimento. A camada de acabamento em revestimentos de piso, né, nós temos que a nossa camada principal, que é a camada mais externa, é a camada visível, então ela vai ser aplicada sobre o contrapiso. Ela vai ser aquela camada que vai ser submetida a diversos tipos de impacto, diversos tipos de solicitações. Além disso, as questões térmicas também são aplicadas sobre essa camada. E aí nós temos vários tipos de revestimento de piso, pensando em que a gente já produziu nosso contrapiso, ele já foi executado corretamente, e agora nós vamos aplicar alguns dos tipos de pisos possíveis, né, na nossa edificação. Então, nós temos os pisos aderentes monolíticos, os aderentes modulares, os fixados por dispositivos e os não fixados. Quanto aos aderentes monolíticos, nós temos os estampados, os cimentados, alguns pisos de granilite que utilizam material dentro do nosso concreto, dentro da nossa argamassa, e os pisos monolíticos de alta resistência. Então, aqui nós temos alguns exemplos de pisos cimentados, e aí nós podemos utilizar, inclusive, alguns moldes para estampar alguns modelos, alguns desenhos nesse nosso concreto, que é uma argamassa mais fina. E nós temos o piso cimentado. Atualmente, o piso cimentado ele vem sendo bastante utilizado, porque ele pode ser utilizado não só no piso, também como no revestimento de alvenaria, que é o chamado cimento queimado. Então, eu tenho que realizar um contrapiso, deixar meu contrapiso, né, todo livre de resíduos. E aqui eu estou marcando os níveis do meu contrapiso já na minha alvenaria, para ver qual é o nível que eu vou marcar. Posteriormente, né, eu vou colocar as minhas taliscas, como a gente já viu, assentar as minhas taliscas. E aí, para o piso cimentado, em alguns casos, a gente utiliza uma tela de galinheiro, aquela tela de arame bem fininha, sobre essa minha argamassa, para aumentar a resistência de esforços estruturais sobre ela, para que o cimento não fique totalmente solto sobre a laje. Então, é uma ponte de aderência entre a minha laje e esse meu piso final. Após, né, a colocação dessa minha malha, dessa minha tela, a gente vai jogar água sobre o contrapiso para aumentar a capacidade de aderência do piso na laje. Então, a gente vai deixar esse material úmido. Não é para ficar o material encharcado, é simplesmente para ficar o material úmido entre as duas superfícies. Sobre esse piso molhado, é utilizado, então, uma resina sintética para colar para dar essa ligação entre essa minha tela com essa minha base. Essa minha resina, ela vai aumentar o desempenho, vai aumentar a aderência, aumentar a resistência, também vai contribuir para a impermeabilidade entre a laje e o piso cimentado. Na sequência, vai ser distribuído, né, o cimento sobre essa minha laje. E aí, com a vassoura, eu vou distribuir esse cimento, que já vai ser aplicado sobre a resina e sobre a minha tela. Então, né, eu vou posicionar as minhas taliscas para poder, então, verificar qual vai ser o nível em que eu vou colocar essa minha camada de cimento de piso cimentado. A massa vai ser jogada com uma pá sobre esse meu contrapiso e eu vou espalhar esse meu material. Eu tenho como nível aquela minha talisca e aí eu vou utilizar essa minha talisca como régua, como a minha referência de nível. Então, aqui eu já estou no processo de desempenamento, né, para poder deixar o material, porque a gente vai utilizar o material acima da talisca. Quando a gente vai preencher esse material acima da talisca, a gente precisa espalhar esse material até encontrar a nossa base, né, que é a nossa talisca, a nossa referência. Vai passar a régua.
E aí, depois de passar a régua, a gente vai retirar alguns pontos, né, onde a tela tenha ficado exposta, vai retirar algum pedacinho de algum material que tenha ficado muito saliente, alguma pedrinha maior. É isso que está sendo realizado com a colher de pedreiro. Depois de estar toda, a gente retirou todas as irregularidades e a gente vem com a desempenadeira para deixar a nossa superfície lisa. Bom, após essa nossa estrutura estar totalmente lisa, nós vamos instalar, em alguns casos, as nossas juntas de dilatação, que são bem fininhas, apenas para que a gente possa criar uma trabalhabilidade no nosso material. Sobre esse nosso revestimento, a gente pode utilizar, né, o nosso cimento da cor natural, que é o caso que a gente fez ali anteriormente, e ele vai ficar parecido com essa nossa primeira foto, que vai ser na tonalidade cinza. Ou então a gente pode utilizar algum corante, né, dentro da nossa argamassa, para dar esse acabamento com uma coloração. E aí, geralmente os mais utilizados eram antigamente, né, a coloração vermelha, cinza ou amarela. Então aqui a gente tem 3 exemplos de piso de cimento queimado, né, que é o piso cimentado, conhecido como cimento queimado. Outro tipo de pavimento em que a gente tem uma placa monolítica é nossa granilite. O granilite é um tipo de material em que utiliza pedriscos e também a possibilidade de utilizar a pigmentação na argamassa. Então, a espessura varia entre 12 milímetros a 15 milímetros de argamassa. E aí a gente utiliza geralmente o mármore triturado, que a gente chama de granilha. Esse material é inserido na argamassa e aí depois de executado o nosso piso, a gente vai polir esse piso. E aí essa granilita vai ficar aparente, dando esse painel mais brilhante. As juntas, né? Geralmente com espessuras maior do que 1 milímetro. Temos ainda os tipos de piso em que a gente utiliza o material modular, e ele é assentado com adesivo, ou seja, com cola. Entre eles nós temos as mantas e as placas vinílicas, os emborrachados, as forrações e os tacos de madeira. Então, nós temos o material em que nós temos já a base executada, já o contrapiso executado, e ele vai ser colado diretamente nessa nossa base. Então, nós precisamos que a base esteja totalmente regularizada, sem nenhum tipo de irregularidade, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de sujeira. E aí, sobre esse piso, nós vamos utilizar uma cola adesiva, vamos assentar esse nosso material Entre os pisos colados, nós temos o piso vinílico, que é a opção mais moderna, uma das opções mais ecológicas e que tem um custo-benefício bem grande e bastante utilizada principalmente em áreas públicas, como escolas, hospitais, pela questão de higiene e facilidade de limpeza. Então, ele tem uma boa resistência mecânica à circulação. E aí, como limitações, a gente tem apenas as questões de impactos, né, de cargas muito pesadas sobre ele, que pode marcar ou perfurar. Além disso, né, a questão de risco que pode acontecer por questão de rodinha da cadeira, ou até mesmo pela questão de uma carga muito grande. Além disso, ele tem baixa absorção sonora e ele também é sensível a queimaduras de cigarro, por exemplo, né? Então, como é que ele vai funcionar? Nós vamos passar cola sobre esse nosso contrapiso. E aí nós vamos desenrolar esse material, porque ele vem em rolo, geralmente, e a gente vai desenrolar esse material sobre essa cola. Vamos retirar todas as bolhas de ar e vamos, então, efetuar o acabamento desse nosso material. A espessura, geralmente, dos pisos vinílicos é em torno de 1,5 a 3 milímetros, e aí a gente tem várias estampas, várias cores a serem utilizadas. Temos ainda os pisos de PVC, que é um derivado dos pisos vinílicos, mas ele surge com uma estrutura básica de uma fina camada de pó branco, que pode ser utilizado, né, como uma grande solução para a substituição do vidro, por exemplo. A grande característica do PVC é a extrema versatilidade e a extrema possibilidade que nós temos hoje de, vamos dizer assim, imitações de materiais. Então, na verdade, é um tipo de material que a gente pode, no caso,
colocar sobre outro material, por exemplo. E ele também é uma alternativa mais ecológica. Ele é muito utilizado desde as pequenas áreas às grandes áreas, devido à sua rápida aplicação. Então, a indicação do piso de PVC é para as áreas onde há necessidade de limpeza úmida, por exemplo, e aí a gente tem como inconveniente, justamente, como eles são várias placas coladas, a penetração da umidade. Então é importante que seja apenas uma limpeza úmida e não uma limpeza com grandes deslocamentos de água sobre ele. É aconselhável a exposição desse piso de PVC ao sol ou um ventilador durante a sua aplicação, para que não haja umidade na superfície. E ele é um tipo de piso também indicado para ser colado sobre outro piso. Então, às vezes a gente tem a necessidade de fazer uma alteração na obra e a gente não quer gastar com essa demolição daquele piso anterior que nós tínhamos. Então, a gente pode utilizar o que a gente chama de piso sobre piso. Então, a gente vai ser colado sobre o outro piso que já estava ali naquele local. Temos ainda como pisos colados os carpetes ou forrações, são mais indicados para áreas de pequena circulação. Ele é um tipo de material, né, que vai ser limitado às áreas úmidas, ou seja, não é um material indicado para a área úmida, principalmente por questão de retenção de odores, mofo. Então, para quem tem problema de saúde, ele não é indicado ser aplicado, principalmente para questões de respiratórias. E aí, mas ele é muito utilizado em áreas em que a gente quer um conforto térmico maior. Bom, temos ainda os pisos assentados com argamassa, e aí entre eles nós temos os pisos cerâmicos, as pedras, madeira e borrachas, e os ladrilhos. Então aqui são as borrachas, muito utilizadas antigamente. Hoje, basicamente, a borracha vem sendo substituída pelos pisos vinílicos. Então nós aplicávamos a borracha sobre uma argamassa. E aí nós temos também, né, os fixados através de dispositivos, que são os assoalhos de tábuas, pranchas, os decks, os pisos metálicos. Falando, né, sobre os pisos assentados com dispositivos, nós temos os ladrilhos cerâmicos. E aí, falando de cerâmico, nós temos um cerâmico produzido através do barro vermelho e o cerâmico de grés. Esse material, né, ele vai ser aplicado tanto em escolas, hospitais, ele geralmente é aplicado em áreas úmidas, que é a nossa cerâmica. Como principal função é a impermeabilização, que ele propicia para o nosso contrapiso, principalmente. E aí nós temos como propriedade desse material verificação de resistência à abrasão, de resistência a impacto, impermeabilidade e absorção de água. As principais vantagens é a facilidade de limpeza e a boa resistência ao desgaste. Como limitação, né, questões de impactos e as cargas pesadas. Além disso, né, a riscagem, como a gente já falou anteriormente. Bom, a nossa cerâmica ela vai ser classificada, né, como um revestimento cerâmico. E aí dentro dos nossos revestimentos cerâmicos nós temos os esmaltados e não esmaltados. Eles também vão ser classificados pelo método de fabricação, pelo grupo de absorção de água, pela classe de resistência, pela classe de resistência à abrasão, né, que é a PEI, pela classe de resistência ao manchamento, aspectos superficiais, se ele é esmaltado ou não esmaltado. E aí que a gente trouxe, né, eu trouxe para vocês só um exemplo das NBRs que estão relacionadas para cerâmicas esmaltadas. Então, para cada um desses tipos de materiais, se ele é esmaltado ou não esmaltado, nós temos um grupo de NBRs. Então, quanto ao PEI, que é a resistência à abrasão, que é o principal fator de caracterização do nosso material cerâmico para revestimento de piso. Nós temos o PI 0, né, que tem um desgaste após 100 ciclos, e ele vai ser desaconselhável para pisos, geralmente ele então vai ser aconselhado para ser utilizado na parede. PI 1, que é baixa resistência, utilizado geralmente em locais que eu ando descalço, então banheiros e dormitórios.
PI 2, média resistência, ambiente sem portas para o exterior, porque aí eu não vou conduzir a areia para a parte interna do meu edifício. PI 3, média alta, cozinhas, corredores, hall, sacadas e quintais. PI 4, em que eu tenho uma alta resistência à abrasão. Então, para áreas comerciais, hotéis, em que eu tenho grandes fluxos. E PI 5, que é o mais alto, né? Para áreas públicas, para grandes circulações, shopping centers, aeroportos. Então, o PI vai ser fundamental na nossa especificação técnica. Então, além de determinar qual é o tipo de piso, nós precisamos determinar qual é o PI do nosso piso. Aqui eu trago alguns exemplos de alvenaria de paredes, de revestimentos de paredes e qual seria o mais indicado, qual o PI mais indicado. E aí nós temos, né, para paredes externas e internas não há necessidade de PI 0. E aí também nós temos a classificação quanto à resistência de ataques químicos. Como a gente tem a parte de limpeza das alvenarias, ela precisa ter uma alta ou uma elevada resistência a ataque químico. Para pisos residenciais, aí nós temos, né, para banheiros PI 1, para quartos e salas PI 2, para cozinhas PI 3. Aí vocês vão me perguntar, professora, mas para cada lugar eu vou utilizar um PI? Bom, se a gente tiver que escolher um PI para toda a área interna da minha residência, para a minha área molhada, é melhor a gente utilizar o maior deles. Então, a gente vai utilizar o PI 3. Essa relação de PI também está relacionada com a questão de custo. Quanto menor o meu PI, mais baixo também vai ser, geralmente, vai estar relacionado também com o custo do meu revestimento. Bom, além dos pisos cerâmicos, né, quanto à sua classificação, nós precisamos verificar o armazenamento desse nosso material lá na nossa obra. Então, o armazenamento são em forma de caixa de até 1,5 m de altura. Eu posso empilhar as caixas com até 1,5 m de altura. E essas pilhas entrelaçadas. Separar os estoques, né, por tipo de peça, para facilitar a aplicação. E o local deve ser coberto e fechado. E aí, quando a gente recebe esse material na obra, a gente precisa verificar a marca do fabricante, identificar a qualidade, os tamanhos que estão na nota fiscal e está na caixa, além de verificar o tamanho na própria peça, natureza da superfície, verificar classe de abrasão, principalmente para os pisos esmaltados, tonalidade do produto e a espessura recomendada para as juntas. Aqui são algumas ferramentas utilizadas, que devem ser utilizadas na aplicação do piso, do processo de execução, que é as nossas máquinas de corte e alguns equipamentos para a realização do assentamento do revestimento e do rejunte desse meu revestimento. Falando sobre o assentamento do revestimento, nós vamos assentar esse material, ou seja, nós vamos colar esse material com um material chamado argamassa colante. Que aí a argamassa colante, nós vamos ter vários tipos de argamassa colante, tipo 1, tipo 2, 3. E aí esse tipo de material vai também estar relacionado com a área em que eu vou estar trabalhando, se é área interna ou área externa, e para a dimensão da placa. Trouxe uma tabela para vocês, apresentando, né, o ambiente em que eu vou utilizar e aí qual vai ser, né, o melhor tipo de argamassa colante para instalar esses meus materiais. Além disso, eu preciso verificar as instruções necessárias para a produção dessa minha argamassa. Ela já vem num saco e aí eu preciso seguir exatamente todas as recomendações do fabricante, quanto à quantidade de água, quanto ao tempo da mistura, o tempo de repouso, o tempo máximo para poder realizar o assentamento. Após o assentamento das peças, eu vou fazer o rejuntamento dessas minhas peças. E aí eu também entro com uma argamassa de rejuntamento. Também devo seguir exatamente todas as instruções do fabricante. Quando a gente está falando, né, de assentamento do material, a gente vai utilizar algo que a gente chama de desempenadeira dentada. Essa desempenadeira dentada, ela vai produzir os sulcos
desse nosso material na alvenaria ou no nosso piso, né, no nosso contrapiso. E essa nossa colagem, ou seja, a aplicação dessa nossa argamassa, ela vai se dar como uma única camada ou dupla camada. Dupla camada, quando eu, além de passar esse material no meu anteparo, no meu suporte de fixação, ou seja, no meu contrapiso ou na minha alvenaria, eu também vou passar na minha placa. Para a placa, né, com superfícies maiores do que 900 centímetros quadrados, eu preciso passar tanto na placa quanto no revestimento do piso, tanto no piso quanto desculpem, a minha argamassa colante, eu preciso passar tanto na placa, na parte interna da placa, quanto no local em que eu vou assentar esse material. Durante o processo de assentamento, vamos utilizar os espaçadores para poder garantir as juntas de dilatação e a padronização dessa junta. E para fazer o assentamento desse material, a gente utiliza um martelo de borracha para pressionar a placa contra a alvenaria ou contra o meu piso, né? Para que ela possa ser colada. Aqui é a instalação do meu espaçador. E aí, na execução, aqui tem um esquema de execução, que são as camadas. E aí, nessas minhas camadas, eu tenho alvenaria, e em alguns casos, para minha alvenaria, para minha parede, eu tenho o emboço, que é a minha camada de regularização, a argamassa colante, a placa cerâmica e o meu rejunte entre essas placas. No piso, né, eu tenho a laje, o contrapiso, a argamassa colante, que é o item 3, o item 4, a minha placa cerâmica, e sobre essa placa cerâmica eu tenho o rejunte. Aqui é um esboço mostrando para vocês um detalhe técnico de assentamento do revestimento. Aqui também, né? Em que eu tenho a base, que é a minha laje, a regularização da minha base, que é o meu contrapiso. Eu posso ter a possibilidade da aplicação da minha impermeabilização sobre esse contrapiso, a utilização, né, de um isolamento térmico. E aí, nós vamos entrar, então, com a nossa argamassa colante e com a nossa placa cerâmica. E aqui um sistema de revestimento cerâmico para alvenarias. Então, sobre a alvenaria, nós temos o tijolo. Depois, né, como item 2, nós temos o chapisco, o emboço, né, o nosso reboco final, a argamassa colante e a placa cerâmica. A mesma coisa a gente vai ter sobre o concreto. Então, nós temos o concreto, nós temos o nosso chapisco, a argamassa colante e a nossa placa cerâmica. Então, nós temos aqui o passo a passo para a gente poder assentar esse revestimento. Então, a gente vai umedecer a base. E umedecer não é encharcar, saturar esse material. Prestar atenção em alguns pregos, porque em alguns casos o nosso profissional ele não vai querer utilizar o espaçador e às vezes ele acaba utilizando o prego, o pedacinho de palito de fósforo para utilizar como separador. E o certo é que se utilize, né, os espaçadores. Separar as peças que têm defeito para evitar desperdício de corte. No caso de revestimento de parede, executar, né, a questão da linha superior e aí então a linha inferior da minha peça e aí começar a assentar o piso a partir da base. Observar o modo de preparo da minha argamassa conforme o que manda o fabricante. E aí a gente não pode produzir uma grande quantidade de massa se a gente não for utilizar. A gente tem que ir produzindo a argamassa de acordo com a utilização e com o assentamento. Em peças com 50 centímetros ou mais, é aconselhável, como a gente já falou, a dupla colagem. Passar argamassa colante tanto na peça, no tardós, na parte interna da peça, quanto na superfície da base. E aqui a gente já está verificando o nível entre as placas e o assentamento dessa minha placa.
Após o assentamento, nós viemos com o rejuntamento. Nós vamos aplicar o rejunte e depois a gente entra com a questão de limpeza desse nosso material. Bom, temos ainda os porcelanatos, que também são aplicados com a utilização de argamassa. Eles são placas cerâmicas para revestimento, constituídas por argila. Então, é um material com uma baixa permeabilidade, ele é um material muito impermeável, ao mesmo tempo que esse material, né, ele tem um elevado desempenho técnico, e as suas principais vantagens é altíssima resistência à abrasão e alta durabilidade. É um material que você pode produzir com alto brilho, mas como inconveniente nós temos um material extremamente escorregadio. Então a gente precisa pensar exatamente onde a gente vai aplicar o nosso porcelanato. E não esquecer, né, que quando a gente tem áreas externas, a gente precisa criar essa rugosidade no nosso material. E aí, né, falando aqui sobre as nossas cerâmicas utilizadas, além, né, do nosso porcelanato, nós podemos utilizar cerâmicas de vários tamanhos, de várias dimensões. E dentro dos nossos porcelanatos, eles podem ser polidos, esmaltados, naturais, acetinados. E aí ele vai apresentar um brilho de pedra, um brilho acetinado. Aqui a aplicação de um porcelanato no nosso piso, no nosso material com espaçadores. E aí, como os porcelanatos geralmente são em grandes dimensões, a gente tem que aplicar o nosso argamassa colante tanto na pedra, ou seja, tanto na placa do porcelanato, na parte interna, no tardós, quanto na superfície, que a gente vai fixar o material. Vamos falar um pouquinho sobre ladrilho hidráulico. E aí, falando sobre ladrilho, ele é um dos revestimentos mais antigos. Ele é um material produzido de forma manual. Então, ele apresenta, né? Ele é um material produzido à base de cimento, areia. E aí a gente pode utilizar também o pigmento para dar coloração. E aí, como eu já falei para vocês, ele é todo produzido de forma manual. Então, nós temos como característica, né, boa resistência ao choque, dureza, ele é pouco deformável, e ele apresenta uma pigmentação bastante resistente. Mas como inconveniente, ou seja, como desvantagem, o custo dele justamente por ele ser produzido de forma manual. Os ladrilhos hidráulicos são resistentes ao desgaste de abrasão, e a gente geralmente utiliza juntas inferiores a 1,5 milímetros. Falando um pouquinho sobre os nossos materiais fixados através de dispositivos, nós temos também os assoalhos de tábua. Esses assoalhos de tábua podem ser, né, aplicados sobre as nossas guias, e essas guias sobre a nossa base. Então, nós não vamos aplicar nosso material de madeiras diretamente na base, porque nós vamos estar conduzindo a umidade para o nosso material, para a nossa madeira. Também pode ser realizado, né, a fixação do piso em escadas, que são as nossas pranchas, ou em decks de piscina. E aí, a questão do deck da piscina vai ser justamente a constante manutenção que nós temos que dar nesse tipo de piso, pela questão do contato com a umidade. Aqui eu trago para vocês a fixação dos tacos de madeira, que eram fixados direto nos nossos materiais cimentados, e a gente podia ter vários tipos de desenho desses tacos de madeira. E aqui alguns detalhamentos dos pisos de madeira, fixados, né, não só em estruturas de madeira, mas também fixados nas estruturas metálicas ou estruturas de concreto. E aí nós temos os tipos de revestimento de piso não aderente, que são nossas pedras, os blocos de concreto, as placas de concreto. E aí, falando sobre os tipos monolíticos ainda, nós temos os pisos de alta resistência, ou seja, o piso de concreto de alto desempenho.
Ele vai utilizar um concreto que tem uma alta resistência, uma alta durabilidade, então não é um concreto convencional. Sobre esse concreto, nós vamos utilizar, né, um impermeabilizante, um primer epoxy, por exemplo. E sobre essa minha estrutura, nós vamos utilizar ainda uma tinta com revestimento de alta resistência, que é a mais indicada, geralmente revestimento epóxi também. Ele é muito utilizado em áreas de estacionamento, em grandes áreas de grande fluxo, shopping centers, escolas. E aí nós temos os pisos de pavimentação pré-moldada de concreto. Entre eles, né, nós temos os pisos intertravados, de blocos intertravados, que podem apresentar uma pigmentação ou não. E aí a definição da NBR para pavimentação intertravado, né, são peças de concreto para pavimentação. É um pavimento flexível, cuja estrutura é composta por uma camada de base. Então, eu tenho uma base seguida por a camada de revestimento, constituída por peças de concreto justapostas. E são preenchidas por um rejunte. Como a gente tem um material que ele está sendo fixado nessa base, geralmente essa base precisa estar muito bem regularizada, muito bem executada. Porque se nós tivermos uma base de má regularização, esse nosso piso vai começar a se soltar. E aí esse bloco não vai ter a resistência necessária. O piso intertravado ele é muito utilizado em obras urbanísticas, em grandes praças, em estruturas em que eu tenha a necessidade de tráfego sobre ele, inclusive o trânsito de veículos. Nós temos pisos com resistência para esse tipo de fluxo. Além disso, né, nós temos os nossos pisos drenantes. Um exemplo é o concregrama, que é um piso de concreto que permite né, a drenagem da água através da implementação de grama entre esses blocos. Então, os pavimentos permeáveis caracterizam-se com uma estrutura composta por uma camada de um agregado granular, que ele permite essa fluidez do nosso líquido, da nossa água. Aqui é um exemplo, né, de concregrama, e aí para cada um deles eu tenho para tráfego leve, para um tráfego médio e para o tráfego pesado. O que está mudando, na verdade, são as camadas de base. E isso, nesse caso, né, a gente está falando dos 3 tipos de tráfego, do nosso piso permeável, justamente o nosso piso em blocos de concreto, piso intertravado, por exemplo. Aqui são as camadas também, para a gente poder implementar o piso intertravado.